Não ignore os sinais. Não insista com aquilo que Deus não tem para você. Esse vídeo é um vídeo um pouco diferente. Estava orando a Deus e Deus tocou no meu coração para estar gravando este vídeo. E é uma palavra de direcionamento. É uma palavra de instrução para a tua vida. Creio que se você clicou nesse vídeo é porque ele vai falar com você. Há uma mensagem de Deus para a tua vida. Muitas das vezes, nós costumamos insistir com algumas coisas na nossa vida. Muitas das vezes, essas coisas, elas já estão ultrapassadas na nossa vida. Muitas das vezes, essas coisas se tornaram empecilhos na nossa vida, mas a gente quer continuar ali, naquele lugar, fazendo aquela coisa. Sendo que Deus, Ele tem algo novo para nós. Sendo que Deus, Ele quer nos dar novas experiências. Mas o fato de nós insistirmos no lugar, o fato de nós insistirmos em querer fazer aquilo, não deixa ou não permite nós termos uma nova experiência com Deus. Não permite com que nós venhamos crescer na presença de Deus. Você sabia que lá em Apocalipse, se não me engano no capítulo 2, vai dizer assim: eu sou aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. O nosso Deus, ele não é o Deus que apenas abre portas. O nosso Deus, ele é o Deus que fecha portas também. E às vezes ele vai fechar essas portas, ele vai ter que fechar a porta, porque se ele não fechar a porta, você não vai sair dali. Você vai insistir. Você vai ficar batendo, e não tendo a percepção que chegou um tempo novo na sua vida. Um tempo de você progredir, um tempo de você mudar, um tempo de você melhorar. Eu tive uma experiência há um tempo atrás. Eu estava congregando em uma igreja, e congregando nessa igreja, eu estava muito bem acomodado ali, a minha família estava muito bem acomodada ali, estava tendo comunhão com os irmãos. Só que começou a acontecer? Eu percebi que alguns irmãos já não me olhavam mais da mesma forma. E eu não fiz nada, sabe? Nunca fui. Tanto que, tipo assim, nessa congregação, eu não me lembro de ter ido na casa do pastor. Eu não me lembro de ter ido na casa de algum irmão. Ou seja, eu nunca fui esse tipo de pessoa de fazer fofoca, esse tipo de pessoa de fazer motim. Nunca fui esse tipo de pessoa. E aí, eu percebi que os irmãos começaram a olhar torto para mim. Eu percebi que começaram a sair algumas falácias, algumas mentiras a meu respeito, a respeito do meu caráter, a respeito do caráter da minha família, porque as coisas chegam até os ouvidos da gente. E só que eu fiquei ali, eu insisti ali. E até mesmo o pastor, ele começou a me tratar de uma forma diferente, né? Ele já não me dava mais oportunidades como ele me dava antes. O seu trato para comigo passou a ser um trato um pouco diferente. E eu me lembro certinho, eu estava em período de trabalho, né, como eu trabalho ao ar livre, eu estava próximo a uma praça, e a cidade é pequena, né, e eu encontrei com esse pastor, né, que até um momento era o meu pastor. E aí esse pastor, ele me cumprimentou, paz do Senhor e tal, e a gente começou a conversar, e aí ele olhou para mim e disse assim: olha, você... Ele ali tentou me adular, né? Adular é esse falso elogio, né? Para tentar mexer com o ego da gente. Você é obreiro para a igreja grande. Não é obreiro para a igreja pequena como a nossa. Você deveria estar congregando numa igreja padrão subsede, padrão sede, em catedrais, né? Tem um bom ensino, uma boa palavra. E aí ele começou a falar aquilo. E na hora eu tive a percepção, falei: o pastor não me quer na igreja mais. O pastor quer que eu saia. Mas eu estava tão acomodado ali porque estava gostoso congregar ali. Estava gostoso congregar ali. Só que o ambiente ele foi se fechando para mim. O ambiente ele foi se fechando. E então aí eu cheguei, conversei com minha esposa. E aí eu peguei e falei para ela: olha, é hora de mudar. É hora de mudar, é hora de tomar uma decisão. E aí eu expliquei para ela o que o pastor tinha falado para mim. E ela disse: olha, claramente ele não te quer mais na igreja. Eu não fiz nada para ele, irmãos. Não fiz nada para ele. Não levantei falso testemunho contra ele. Não fiz motim com outros irmãos contra a vida dele.
Não fiz nada contra ele. Mas só que eu acredito que na cabeça dele, eu queria tomar o lugar dele, né, pelo fato de já ser um presbítero consagrado e aquela igreja, aquela congregação não ter muitos presbíteros. Então acho que na cabeça dele, eu estando ali, eu poderia meio que ser uma concorrência para ele, e os irmãos, né, aquilo, nascer a ideia no coração dos irmãos, mas longe de mim tal coisa. E aí eu fiquei preocupado, por quê? Porque isso foi logo pós-pandemia, e eu falei, meu Deus, mas eu vou congregar onde? Aonde? Onde eu vou congregar? E aí aqui no bairro onde moro, nós tínhamos uma congregação, só que anteriormente a isso eu congregava num outro bairro. Nós temos 6, 7 congregações aqui na cidade. Cidade de 70 mil habitantes, tem muitos pontos de pregação, né? Vamos colocar dessa forma. E aí veio um pastor, né? Foi transferido para cá, justo naquele momento que o pastor havia falado aquilo para mim. Esse pastor amigo meu, ele foi transferido para a congregação do bairro. E ali então eu disse, é hora de mudança, né? E passei a congregar com esse meu amigo, né? Eu juntamente, e assim Deus encaixou tudo na hora exata, no momento exato, porque quando eu tomei aquela decisão, eu disse, meu Deus, e agora? Né? Era Deus fechando as portas. E depois desse episódio, o que eu percebi? Não era que esse outro pastor, que inclusive foi meu pastor, não fosse um homem de Deus, ou as pessoas daquela igreja, não há muitas pessoas crentes piedosas ali. É que Deus não me queria mais ali. Deus me queria num outro lugar. Deus queria me dar uma nova experiência, tanto que estou agora nessa congregação, estou dando aula de escola dominical. Hoje mesmo vou dar o ensinamento, esse pastor amigo meu, ele me dá a oportunidade para dar a doutrina bíblica. Então, assim, eu estou tendo novas experiências. Deus está aperfeiçoando o meu caráter, e não só o meu caráter. Deus está aperfeiçoando as ferramentas que Ele me deu. Né? Porque só vai aprender a pregar quem prega, só vai aprender a ensinar quem ensina. Então, se você não fizer, você não aprende. Então, assim, eu vejo um preparo de Deus, E, às vezes, Deus ele vai utilizar-se dessas coisas, e eu digo isso em todos os aspectos da nossa vida. No nosso trabalho, muitas das vezes nos nossos relacionamentos. Há pessoas, irmãos, não estou dizendo aqui, a Bíblia diz que nós devemos seguir a paz com todos e a santificação. Há pessoas que nós devemos ter paz com elas, mas não ser amigos delas. Compreende? Compreende o que Deus está querendo dizer? E Deus está querendo te separar dessas amizades, te separar dessas pessoas, mas você insiste. Mas você não sai de perto. Porque Deus ele quer te elevar para um outro nível de relacionamento, um novo nível de entendimento das coisas. Só que você está ignorando os sinais de Deus. Deus está fechando uma porta aqui, fechando uma porta ali. Deus está te mostrando e tem usado até pessoas para falar para você, olha, não é isso. Sai disso. Não quero isso. Mas você está insistindo. Você está insistindo. E eu digo para você que enquanto você estiver insistindo, você não vai experimentar o melhor de Deus e a sua vida espiritual, a sua vida em outras áreas vai ficar estagnado. Vai ficar estagnado. Então, por isso que nós, como crentes, nós precisamos estar atentos aos sinais. Veja a história de Elias. Elias vai para a caverna e aí Deus pega e envia ali o corvo para alimentar ele, tem o riacho com a água doce que ele começa a beber e ele se acostuma ali. E aí o riacho precisa secar para Elias sair dali, porque se o riacho não secasse, Elias não sairia dali. Então, às vezes Deus ele vai secar o nosso riacho. Ele vai fechar portas. Às vezes, você está numa empresa, você está trabalhando num lugar. E aí você fica preocupado, mas Deus, o que eu vou fazer sem o salário? Às vezes você tem até uma posição, né, interessante nessa empresa, uma função interessante nessa empresa, mas só que Deus está falando para você, olha, não é isso que eu tenho para a tua vida. Não é isso. Eu não te quero mais neste lugar, porque eu tenho algo novo. E qual é o problema do ser humano? O problema do ser humano é o desconhecido. Nem todos têm a fé de Abraão, de sair de um lugar já conhecido e ir para um lugar desconhecido que ele nem sabe onde é.
É óbvio que nós devemos tomar essa decisão embasado e direcionado pela palavra de Deus, né? Não é para você jogar tudo pro alto e já sair, né? Não, agora é um novo rumo, uma nova meta. Não, não é isso. Tudo feito com ordem e decência na direção de Deus. Mas talvez Deus ele já está te dando os sinais. Relacionamento ruim dentro do lugar onde você está. Portas fechadas. Você tenta de todos os jeitos, de todas as maneiras e o negócio não dá certo. Aquela coisa que te faz mal. Às vezes até o lugar onde você mora. Às vezes Deus está permitindo coisas para tirar você desse lugar, te levar para você para um novo bairro, para uma nova cidade, para um novo lugar. E você está sofrendo ali porque você quer ficar ali. E aquilo não é mais o que Deus tem para tua vida. Não é mais o que Deus tem para a tua vida e Ele já te deu todos os sinais. É por isso que hoje Deus está falando com você dessa forma. Não ignore os meus sinais. Porque nem sempre Deus vai levantar um profeta dentro da igreja para dizer, olha, ciclano, ciclana, olha, é assim, assim, assado. Faça isso, isso. Nem sempre Deus vai falar com sonho. Às vezes Deus ele vai usar os sinais. E por meio dos sinais, é uma coisa acontecendo, aí você começa a ligar os pontos e você vai compreender que realmente é Deus querendo mudar a sua trajetória e te colocar no centro da vontade dele. E Deus, ele sempre, 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 sempre trabalha com propósito. Vejamos José, filho de Jacó. Ele está na casa de Potifar, Deus tem um propósito. Mas aí Deus move ele para a prisão, ele interpreta o sonho do padeiro e do copeiro, e aí o copeiro volta para o palácio, o padeiro infelizmente tem um final trágico, e aí qual que é a mensagem dele, o pedido dele? Olha, quando você estiver lá perto de Faraó, lembra-te de mim. Mas nós vamos ver que Deus fechou as portas. O porquê que Deus fechou as portas? Porque Deus tinha propósito. As portas fechadas faziam parte do processo de Deus. Deus queria mudar ele de lugar, mas Deus queria mudar ele de lugar do jeito dele, da maneira dele. E por cada lugar que José passou, foi uma experiência. Na casa de Jacó, ele tem as promessas, ele tem os sonhos, ele tem a visão. Na casa de Potifar, Deus coloca ele para governar. Governar o quê? Na fartura. Porque a casa de Potifar era uma casa próspera. Então era Deus ensinando José a governar o quê? Na fartura. Porque um bom governador precisa liderar com recursos, saber liderar com recursos, administrar os recursos. Mas aí nós vamos que ele vai para a prisão. E lá na prisão onde Deus move ele lá, ele vai trabalhar na escassez, porque prisão era um lugar escuro, fétido, cheio de prisioneiros, não tinha muitos recursos, eles vivem na escassez, mas a Bíblia vai dizer que o carcereiro mor daquele lugar coloca as chaves na mão de José e diz, administra. Então agora José ele vai aprender a administrar o quê? Na escassez. Que chuva abençoada, que Deus abençoe essa chuva. José ele vai aprender, até falar um pouco mais alto aqui, José ele vai aprender a governar na escassez. E aí ele aprende, na casa de Potifar ele aprende a governar na fartura, na prisão ele aprende a governar na escassez, na casa de Jacó ele aprende a interpretar os sonhos. Isso é de Deus para a tua vida. E quando ele chega no momento de Deus exaltar ele está pronto para governar na fartura, está pronto para governar na escassez e está pronto também para interpretar sonhos. Olha que maravilha, olha como Deus trabalha. Então, não que o lugar que você está agora não seja importante, não foi importante, só que é nova etapa. E talvez Deus já te arrancou disso e você não está entendendo. Você quer voltar para lá, você quer ficar no mesmo lugar. Mas Deus está dizendo, não, é um novo tempo, é um novo aprendizado. Eu sou aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. E é necessário o quê? É necessário seguir em diante. Seguir em diante crendo que Deus tem o melhor. Amém?
Fique com essa palavra pro teu coração. Começou a chover. Tava com vontade de ficar mais, mas acho que vai atrapalhar o nosso áudio aqui. Fique na paz do Senhor Jesus.